Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação para Jovens e Adultos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Estamos então corrigindo nossas atividades de fixação, né? Essa vai ser nossa atividade de fixação 3, da unidade 2 do módulo 1, do segundo semestre, da segunda etapa, que é o ensino fundamental. Então vamos lá? Vamos corrigir nossas atividades? A gente começa com a atividade 1. João estava brincando de construir formas geométricas utilizando palitos de picolé e taxinhas. Observe as formas que ele construiu e responda as perguntas abaixo. Qual a forma construída por João que apresenta uma estrutura rígida? Bem, a forma que o João construiu, que é uma estrutura rígida, é a forma 1. A forma 1 vai ser o que a gente conhece como estrutura rígida. E a letra B pergunta como podemos tornar rígida as formas geométricas como as estruturas flexíveis, que é o caso da estrutura 2. Bem, a gente pode fazer isso por meio de uma diagonal, né? Transformando essas figuras em triângulos, que são estruturas rígidas. E aí sim, a gente vai ter uma estrutura rígida, né? Com a estrutura em forma de um quadrado, a gente tem ela flexível. Vamos para a atividade 2. A imagem a seguir representa um tipo de treliça, muito utilizado na construção, em construções. Observe as formas que compõem essa estrutura e responda as questões a seguir. Quantos triângulos compõem a estrutura dessa treliça? Bem, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cadê? 13 aqui, 14 aqui e 15 aqui. 15 triângulos. 15 triângulos compõem essa treliça. E por que temos a presença de tantos triângulos nessa estrutura? Bem, triângulos, pessoal, vou até escrever, triângulos são estruturas rígidas. Que não permitem flexibilidade, dando mais sustentação para essa estrutura. Que não permitem flexibilidade. E por isso, eles não permitindo essa flexibilidade, faz com que a estrutura seja fixa e rígida e tenha mais sustentação para os seus propósitos, certo? Vamos lá para a questão de número 3. Carlos irá construir uma mesinha de madeira, a qual deve ser resistente e suporte muito peso sem bambear. Observe os modelos a seguir. Dentre esses modelos de mesinha representados pelas figuras, qual deles Carlos deve construir? Bem, tendo em mente que a gente está estudando, falando sobre estruturas rígidas, a mesinha que apresenta uma estrutura rígida mais firme é a figura número 3, né? Que no caso é a letra C, pois na sua base a gente vai ter aqui, ó, triângulos de sustentação, né? Tornando a mesa mais firme. Questão de número 4, a gente tem a seguinte. Um fazendeiro irá construir uma porteira para o seu sítio. Para isso, ele usou tábuas de madeira com as seguintes medidas: 1,5 metros de altura e 2 metros de comprimento. E assim, ele montou a porteira no formato retangular, como mostra a figura a seguir. E aqui, a gente vai ter que julgar ser verdadeiro ou falso essas afirmações. A tábua que será colocada na diagonal da porteira deverá ter exatamente 1,5 metros, que é o tamanho de um dos seus lados, né? Negativo. A diagonal aqui, ó, ela vai ser maior que os lados da figura. A tábua que será colocada na diagonal da porteira deverá ter exatamente 2 metros de tamanho, que é o tamanho de um dos seus lados. Errado também. A tábua será colocada na diagonal da porteira deverá ser maior do que a medida dos seus lados. Essa aqui
é a nossa alternativa verdadeira. E por último, a tábua que será colocada na diagonal da porteira deverá ser menor que a medida dos seus lados. Errado também. Então, pelas afirmações que temos aqui, a letra C é a correta. E para finalizar, a atividade 5, olha só. Os triângulos possuem alguns elementos em suas composições. Analise as afirmações a seguir e marque V para a verdadeira e F para a falsa. Um triângulo não possui diagonais, segmentos que ligam dois vértices do triângulo. Aqui a gente tem uma afirmação que é verdadeira. Um triângulo possui no máximo dois ângulos retos entre seus ângulos internos. Isso aqui é falso. A gente tem que a soma dos três ângulos deve ser de 180 graus. Se tivermos dois ângulos retos, essa soma irá ser ultrapassada. O número de vértices, lados e ângulos internos de um triângulo é igual a 3. Verdadeiro, né? Como os quadrados possuem duas diagonais, os triângulos possuem apenas uma. Falso. O triângulo não possui diagonal. Os triângulos são polígonos que não se deformam facilmente e, por isso, conseguem servir de sustentação em grandes construções. Verdadeiro. E, por último, chamamos de equilátero os triângulos que possuem todos os lados iguais, de isósceles os que possuem somente dois lados iguais e de escaleno os que possuem todos os lados com medidas diferentes. Verdadeiro também. Pessoal, com isso, a gente encerra a nossa correção e nos vemos na nossa próxima atividade. Até lá. Tchau, tchau.